Olá pessoal, nós estamos com mais uma aula hoje sobre a geometria plana. Nesta aula de hoje nós vamos estar falando sobre triângulo. Para quem não sabe o que é um triângulo, é um polígono formado por três lados e três ângulos internos. Os vértices de um triângulo são representados por letras maiúsculas e os lados são representados por letras minúsculas. Definição: considere três pontos não alinhados A, B e C chamamos de triângulo. A união dos segmentos A e B, B e C e D. Então aqui nós temos um exemplo de triângulo. Aqui onde eu circulei nós temos um exemplo de um triângulo. Agora nós vamos falar sobre os elementos de um triângulo. Os elementos formam a região conhecida como região triangular. São eles os vértices, que são os vértices A e B, B e C e A. Daí vem deixa eu apagar aqui rapidinho. Já os lados do triângulo ABC são os lados. É quase igual ao vértice. Do lado do A para o B, do B para o C e do C para o A. Esses são os lados. Já os ângulos internos são os ângulos B, A, C, daí vem A, B e C. Daí pega do C, que é A, C e B. Ângulo externo é o ângulo formado por um dos lados do triângulo com a reta suporte, suplementar ao ângulo interno. Então, aqui onde eu vou circular, está o exemplo de um ângulo externo, que é esse ângulo do lado de fora. E essa daqui, onde eu fazer de amarelo, essa daqui é a reta suporte, que forma o ângulo. Então isso é um ângulo externo de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta que liga perpendicularmente um vértice à reta que contém o lado oposto a esse vértice. Então aqui nós temos um exemplo da altura de um triângulo, que essa reta aqui onde eu vou fazer de amarelo é dada pela letra H, relativa ao lado C e B, ou relativa ao vértice A. Já nesse outro exemplo aqui, nós temos aqui a reta que é dada pela letra L, relativa ao lado P
e N, relativo ao vértice M. Bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta contida na bissetriz de um ângulo interno, ligando um vértice ao lado oposto. Então, aqui nós temos o exemplo da bissetriz interna de um triângulo. Como vocês podem ver, aqui nessa reta onde eu falei de amarelo, que é dada pela letra I, é relativa ao vértice A. Está aqui, é relativa ao vértice A. Ou relativa ao lado C e B. Mediatriz de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, aqui nós temos um exemplo da mediana de um triângulo, que aqui essa reta é dada pela letra M. Que é relativa ao vértice A, ou relativa ao lado C e B. Como é mediana de um triângulo, então a letra M ela vai ficar no centro do lado C e do lado B. Aqui onde eu vou riscar, vou fazer um pontinho aqui, ó. Ela fica bem no meio do lado. Mediatriz em um triângulo é a reta perpendicular um dos lados, que passa pelo ponto médio desse lado. Então, aqui nós temos um outro exemplo de mediatriz, que a reta, aqui onde eu fiz, é dada pela letra M, que ela fica no centro do lado C e B. Ela fica bem no centro. Classificação dos triângulos. Para quem não sabe, os triângulos podem ser classificados de acordo com seus lados e seus ângulos internos. Além disso, um triângulo pode ser mais de um tipo ao mesmo tempo. Lados. Em relação aos lados, podemos classificar em 3 tipos: equilátero, isósceles e escaleno. Vamos falar primeiro sobre o equilátero. São os triângulos que possuem os 3 lados e ângulos iguais, sendo que os ângulos medem 60 graus. Então, aqui nós temos um exemplo de um triângulo equilátero, que ele possui a mesma medida para os lados e os ângulos dele mede 60 graus. Cada um deles mede 60 graus. Então ele é um triângulo equilátero. Já os escalenos são triângulos em que pelo menos 2 de seus lados
tenham medidas iguais. O ângulo formado pelos lados que têm medidas iguais é chamado de ângulo do vértice. Então aqui nós temos um exemplo de triângulo escaleno, que ele possui pelo menos dois lados iguais, que são esses daqui, que são os lados iguais. Quando houver esses dois tracinhos, significa que eles têm o mesmo tamanho. Já os escalenos são os triângulos em que todos os lados possuem medidas diferentes. Então, o escaleno, aqui tem um exemplo de triângulo escaleno. Então, ele possui os três lados diferentes. Quer dizer, eles não possuem os três lados com a mesma medida. Agora nós vamos falar sobre um pouco sobre os ângulos. Em relação aos ângulos internos, os triângulos podem ser classificados em três tipos, que são retângulo, obtusângulo e octângulo. Vamos falar sobre retângulo. São triângulos onde um de seus ângulos mede 90 graus, conhecidos como ângulo reto. Os demais ângulos são chamados de complementares, cuja soma é igual a 90 graus. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os lados adjacentes e opostos ao ângulo são chamados de catetos. Então aqui nós temos um exemplo de um ângulo retângulo que o vértice A é igual a 90 graus. E aqui a soma do ângulo C do ângulo B equivale também a 90 graus, a soma deles dois. Obtusângulo são triângulos onde um de seus ângulos mede mais que 90 graus. Então aqui nós temos um exemplo de um triângulo obtusângulo, porque o vértice A mede mais que 90 graus. Então esse vértice A ele mede mais que 90 graus. Octusângulo são triângulos onde todos os seus ângulos medem menos que 90 graus. Então aqui nós temos um exemplo de um ângulo octusângulo. Por quê? Porque os seus ângulos são menores que 90, tanto do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. Eles são menores que 90 graus. Área do triângulo. Para calcular a área, utilize a seguinte fórmula. Então, para nós calcularmos uma área de um triângulo, nós iremos usar essa seguinte fórmula aqui. A igual a B vezes H dividida por 2. Onde A
é a área, B é a base e H é a altura. Então essa vai ser a fórmula para calcular a área de um triângulo. Já para nós calcularmos o perímetro de um triângulo, nós iremos usar a seguinte fórmula: P igual a A mais B mais C, onde P é o perímetro, A e B e C serão os lados. Então essa é a fórmula para calcular o perímetro de um triângulo. Propriedades: a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então aqui nós temos o exemplo de como calcular os ângulos internos de um triângulo. É só pegar o ângulo Y, A e B, que vai dar a soma de 180 graus. E também pegando o ângulo A, B e C, vai dar a soma de 180 graus. Para qualquer triângulo, cada ângulo externo é igual à soma dos internos. São adjacentes. Então aqui também temos um exemplo de como calcular o ângulo externo. É só pegar EX mais C, que é igual a 180 graus, e pegando o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Assim, EX mais C é igual a A mais B mais C, que aí EX vai ser igual a A mais B, que vai dar 180 graus. A soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Então aqui nós temos o exemplo dos ângulos externos, que a soma de A, B e Y é igual a 360 graus. Para todos os triângulos, o maior lado se opõe ao menor ângulo e vice-versa. Então aqui temos também exemplos. Então na nossa aula de hoje era só o que eu tinha para falar sobre geometria plana, mas nós teremos mais aulas e muito obrigado.